Olá, meus queridos, como estão? Oi, pessoal, vocês estão bem? Como estão vocês? Hoje iniciando mais uma aula e vamos dar continuidade ao capítulo 7, que é o capítulo que estamos vendo, inclusive, né, o que vocês enviaram a atividade até hoje. Vamos aqui dar continuidade na página 40, ou melhor, na página 51, com ainda a gramática. Pronomes interrogativos, ou seja, pronomes interrogativos. O nome já diz, então são pronomes na qual vão estar presentes em perguntas direta ou indiretamente. Por isso a necessidade de interrogá-los, certo? Aqui nesse próprio escrito, esse próprio textinho aqui básico, já vem as explicações necessárias, né? Então eu vou lendo e vou fazendo as pontuações necessárias de compreensão, ok? Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte. A pergunta, eu vou ler em espanhol, melhor, em português. A pergunta em espanhol escrito se dá início a um símbolo de interrogação invertido ao princípio e outro no final da frase. Ou seja, pero, né? Ou seja, mas, isso é uma posição normal. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, toda vez que eu trabalho com pergunta, com interrogação, vocês sabem que vocês têm um símbolozinho, né, de interrogação ao contrário no início. Quem aqui não sabe disso? E no final ele vem normal. É exatamente o que está dizendo aí. Então nunca esquecer. Estou trabalhando pronomes interrogativos. Automaticamente estou trabalhando com perguntas, sendo ela direta ou indireta. Lembrando que as diretas, as que geralmente vão ser interrogadas, porque as indiretamente elas não têm a presença dos pontos de interrogação. Tá bom? Continuando. O espanhol é uma das poucas línguas no mundo que possui essa particularidade. O galego e o catalã também traz essa característica no seu idioma, ou seja, tanto o galego quanto o catalã também tem essa presença do ponto de interrogação inverso no início e no final, ele normalmente, como é no português. O português, o inglês, o francês, por exemplo, o signo ortográfico vem somente ao final da frase, o que às vezes pode confundir o leitor no momento da leitura. Exatamente, a gente sabe que no português só vem no finalzinho, a gente não tem ponto de interrogação no início da frase, somente o tradicional mesmo lá no finalzinho. Sem embargo, ou seja, porém, essa confusão logo desaparece se ele observa alguns, os espaços que assinala, ou seja, que sinala, o caráter interrogativo. Ou seja, quando eu leio aquela frase, eu consigo ver que está fazendo uma pergunta, seja ela indiretamente. Em português, por exemplo, algumas frases apresentam o uso de palavras quem, quando, como, onde, porquê, qual, quantos, por qual razão, entre outros. Então, são características de pronomes interrogativos na língua portuguesa. E esses fazem com que nós entendemos que ali se refere a uma pergunta, a uma interrogação. Tá bom? Sobre as frases interrogativas em espanhol, há que ter cuidado, ou seja, tem que ter cuidado com os interrogativos diretas e indiretas. É o que eu acabei de falar para vocês. As diretas, geralmente, existe, ou seja, tem os símbolos de interrogação no início e no final das frases, que é o que eu já falei para vocês. As interrogativas indiretas, por seu turno, ou seja, por sua vez, não traz nenhum signo de interrogação nas suas frases, mas é possível identificá-las, já que geralmente traz verbos de entendimento, como entender, saber, descer, perguntar, olhar, que é o mirar, ver, entre outros. Então, esses verbos, ele dá a ideia de que eu preciso saber de alguma informação. Eu necessito dessa informação, então ali é uma pergunta indireta. Inclusive, eu tenho aqui esses exemplos. Vamos lá. ¿Dónde está el coche de mi padre? Essa frase é super direta, é super compreensível, que eu me refiro, que se refere, aliás, a uma pergunta, aos pontos de interrogação no início e no final. Quando eu tenho aqui a segunda frase, que é uma frase indireta, eu tenho o seguinte: Carlos perguntou ¿dónde está el coche de su padre? O Carlos perguntou onde está o carro do seu pai.
essa pessoa está questionando. Ela está falando que Carlos fez essa pergunta, né? Então, ela é uma pergunta indireta, porém, ela é uma pergunta. Quem isso la tarea de espanhol? Quem fez a tarefa de espanhol? É uma frase direta. A última. La professora quiere saber quem hizo la tarea de espanhol. Né? Então, aqui eu já consigo ver que é uma pergunta, só que de forma indireta. E, claro, sempre tendo, pessoal, a presença dos pronomes. Também isso é super importante que vocês vejam. A presença dos pronomes. Como é que eu vou saber que é um pronome? Melhor, que é uma frase interrogativa, que é a presença de pronomes. É só você observar os pronomes aqui, ó. Como, quem, quem ou quien, nesse caso seja plural. Quantos ou quantas, por isso que tem aqui entre parênteses. Adonde ou de donde, certo? Qual, quando e por quê, com acento e separado, que se refere também a perguntas. Então, se atentem a esses pronomes, a essas regrinhas que falaram, né, que foi fala aqui no iniciozinho, para que você veja. Então, é sempre interessante que você veja se tem esses pontos de interrogação no início e no final, ou se está fazendo um questionamento, como é o caso dessas frases que eu mostrei agora, que são indiretamente. Se tem a presença desses pronomes, que é essencial. Se não tiver os pronomes, não pode ser uma frase interrogativa. Afinal, você está perguntando o quê? Quando eu olho para as frases indiretas que tem aqui, ó, como por exemplo, Carlos perguntou donde, ou seja, Carlos perguntou aonde. Esse aonde é o meu pronome. Na última, a professora quer saber quem fez a tarefa de espanhol. Quem? Quem também é o meu pronome interrogativo. Tá bom? Então, se atentem a essas regras e a esses pronomes na hora de fazer, né? De saber adequar qual desses pronomes pode ser adequado à frase. Gente, eu tenho uma atividade, né? Acho que vocês observaram, que já é o finalzinho dela. Continuando aqui na 52. Até a questão 5. Aí, pessoal, tem aqui o texto de interpretação aqui, ó. Começa aqui na 52, finaliza na 53. Aqui eu tenho a temática La Leyenda de Prometeu. Quem aqui, em algum momento, já leu essa lenda? Leyenda, pessoal, é lenda. Quem aqui já leu a lenda de Prometeu? Hein? Então, eu desafio vocês a pesquisarem no Google, na internet, né? Da maneira que vocês acharam, no YouTube, caso vocês queiram ver o vídeo, sobre essa lenda. Eu só quero adiantar para vocês que essa lenda ela trata de uma tragédia grega, tá bom? Que fez parte de uma trilogia, ou seja, de várias lendas, né? De tragédias. E uma delas é essa, a lenda de Prometeu. Então é importante que vocês pesquisem, vejam, entendam um pouquinho, nem que seja um pequeno resumo sobre essa lenda, tá bom? Então eu preciso que vocês dêem uma olhadinha. E também tem aqui, claro, o texto que fala sobre a lenda, né? Então, se você quer aprofundar mais além do texto, é importante que vocês vejam um vídeo, vejam um documentário, alguma coisa que eu sei que tem na internet, tá, gente? Então, eu desafio vocês a lerem o texto, a verem mais informações, tá bom? E a responder a atividade aqui que segue na página 53, essa lenda. Gente, vocês devem ter percebido, já estamos finalizando o nosso semestre, já estamos em julho. Também vocês sabem que, de acordo com o nosso calendário, a gente tem que finalizar o capítulo 8, para assim, já que são 16, finalizar o semestre. Então, hoje eu quero até iniciar um pouquinho com vocês o capítulo 8, e na outra aula a gente já finalizar esse capítulo, tá bom? E claro, temos um momento de correção, um momento de discussões, de tira dúvida, tudo isso vai acontecer. Porém, vamos logo finalizar este capítulo, que no caso é o 8, né? Então, aqui finalizamos o 7, né? Com esses pronomes e com esse texto sobre a lenda de Prometeu. Já ainda aqui para o capítulo 8, eu tenho um textinho. Então, eu peço que vocês respondam até esse texto. É uma interpretação de texto, dá para vocês adiantarem, tá bom? Olha, o capítulo 8 tem como temática ele Correio Argentino. Falando um pouco sobre o Correio Argentino. Inclusive a história del Correio em Rio de la Plata, que conta a história do Correio,
né? Lembrando, pessoal, que a pessoa responsável, ou seja, o criador do correio argentino foi Domingo Bassavilbaso. É isso, Domingo Bassavilbaso, que é considerado o fundador do correio na Argentina. Deve ter o nome dele aí no momento do texto. Tem sim, já que nesse parágrafozinho aqui embaixo tem, ó. Nesse aqui. Ele foi responsável, né, por dar origem aí, né, fundar. Certo? Outra coisa, eu quero que vocês também vejam a questão de sempre ao ler, grifar as palavras que vocês não entenderam. Isso é muito importante. Tá bom? Lembra que quando a gente está nas aulas presenciais, né, no caso que a gente tinha as aulas presenciais, naqueles momentos a gente fazia a leitura e a gente discutia cada detalhe que ali, né, não ficasse claro. E da mesma maneira que é que vocês façam, né? Então, para isso que a gente tem o WhatsApp, para isso que a gente tem as aulas online no Meet, tá bom? Para tirar essas dúvidas, para sanar essas pequenas, né, dúvidas que ficarem. Outra coisa, para antes de finalizar, eu gostaria de saber, se vocês perceberam, mas esse capítulo trabalha a questão do correio, da necessidade do correio que a gente tem aqui, por exemplo. Não sei se vocês percebem, mas eu aqui em casa mesmo, todos os meses os correios me deixam alguma coisa, né? Porque eu sou uma pessoa que compra muito pela internet. Então, assim, não só por causa que compra pela internet, há N maneiras de você precisar dos correios. Então, acho que vocês devem ver que essa profissão ela é essencial nas nossas vidas. É quem traz dos nossos N's, né? Seja ela compra, seja um envio, seja o que for. Então, a importância dos correios na nossa vida, né? Então, eu gostaria que vocês vissem um pouco sobre essa história, do igual tá aqui explicando a história do correio. E se alguém já pensou em que profissão seguir, né? E a questão também de valorizar a profissão das pessoas que trabalham fazendo esse papel, que é nos trazer as nossas compras, nos trazer os nossos envios, levar, trazer, enfim, transportar essas coisas, tá bom? Então é muito importante. Então, gente, não vamos deixar de valorizar as profissões que são essenciais na nossa vida. Aliás, todas as profissões são importantes. Todas elas têm seus papéis fundamentais nas nossas vidas, né? Se é o médico, se é o advogado, se é o professor, né? Se é o cidadão em geral. Tudo aquela profissão, aquele tipo de serviço que você presta é essencial na vida de várias e várias pessoas. Então, que possamos valorizar a profissão das pessoas que trabalham nos correios, que está ali diariamente trazendo, levando coisas para nós, tá certo? Então, estudem, qualquer dúvida me procurem, fiquem com Deus, hasta luego, ok? E ótima, excelente atividade.